Olá pessoal, eu gostaria de dar um pequeno, curto update para vocês sobre a situação atual que nós estamos fazendo, vivendo nesses dias de quarentena do coronavírus. Como vocês sabem, nós não estamos tendo cultos presenciais, nossos cultos estão sendo transmitidos pelos nossos canais online. Mas não é por isso que nós estamos parados, nós não estamos ociosos, pelo contrário. Estamos procurando atender a necessidade que se apresenta atualmente na vida de muitas pessoas. Então, por exemplo, nesta quarta-feira, dia 1º, quinta, dia 2 e sexta, dia 3, quarta, quinta e sexta, nós vamos, em parceria com o Hemocentro aqui de São Paulo e vários hemocentros do Brasil, teremos uma grande campanha de doação de sangue. Se você está aqui em São Paulo e puder passar aqui pelo Templo de Salomão, de 9 da manhã até 1 da tarde, você está em boa saúde, tem idade de 18 a 60 anos e gostaria de ajudar o próximo, de doar sangue, então nós estaremos aqui no Templo de Salomão, fazendo essa campanha. 3 dias, quarta, quinta e sexta, de 9 da manhã às 13 horas. Tá bom? Então você pode passar o horário mais conveniente para você, se informe aqui na esplanada, você vai ser dirigido para o local e as enfermeiras, os técnicos do banco de sangue estarão ali nos ajudando a conduzir essa doação de sangue. Isso está acontecendo em vários lugares, já aconteceu no Rio de Janeiro, já aconteceu aqui no interior de São Paulo, está acontecendo em vários locais no Brasil, obviamente nos locais onde os prefeitos, governadores ordenaram, decretaram fechamento das nossas igrejas, nós não podemos fazer nada, ainda que nós gostaríamos, mas como eles não acham na ótica deles que a igreja é um serviço essencial, nós não podemos fazer nada nesses lugares. Mas onde podemos, nós estamos fazendo. E uma outra ação que está sendo feita nesse momento é a ação de doação de alimentos. São muitas pessoas. Como a gente tem falado, quando uma situação como essa acontece, né, parece até piada, né? Você com certeza já ouviu aquelas piadas, né? Piada de pobre, né? Que fala da desgraça do pobre. Pois é, só que não é piada, na verdade, é tragédia. Na vida real, a grande tragédia é que os problemas sociais, os problemas que acontecem normalmente na sociedade, acabam atingindo mais duramente o pobre do que qualquer outra pessoa. É aquela pessoa lá na ponta que não tem emprego fixo, que depende de trabalho informal, é aquela pessoa lá na ponta que tem que trabalhar todo dia para colocar o pão na mesa, que tem uma moradia precária, que mora muitas vezes, divide a moradia com outras pessoas, depende do transporte público, etc. Aquela pessoa mais necessitada é a que paga o pato. E isso está acontecendo já no nosso país, com as medidas drásticas, severas de isolamento social. Então, muitos nos níveis mais pobres estão passando fome, necessidade. Nós estamos encontrando casos de cortar o coração, casos terríveis. E a gente está tentando, na medida do possível, alcançar, fazer chegar a essas pessoas uma cesta básica. Então, essa doação de alimentos está acontecendo em todo o Brasil. Se você puder fazer a sua parte e colaborar, trazendo uma doação de alimento não perecível até uma universal, ali está sendo feito o trabalho de organização desses alimentos em cestas básicas para então fazermos chegar às pessoas. Elementos da cesta básica: arroz, feijão, farinha, açúcar, óleo, macarrão e, no caso para crianças, às vezes sempre é um agrado para a criança, né? Um pacotinho de biscoito, alguma coisa assim, e itens de higiene como fraldas, sabonete, pasta de dente, coisas assim. Então, se você puder doar, você vai fazer suas compras. Se você comprar um item a mais, um item de alimento ou de item de higiene a mais,
e passar na igreja e deixar esse item já vai fazer a diferença, já vai completar uma cesta básica. Se você puder doar a cesta básica inteira, de repente você é um empresário, você é uma pessoa que tem condições, como um empresário lá do Mato Grosso, se não me engano, ele nem é da igreja, mas vendo os nossos trabalhos nas redes sociais, ele se comprometeu em fazer uma doação de R$1.000 para comprar cestas básicas. Então nós vamos fazer mais com esse valor. Então, se você puder fazer uma contribuição ainda maior, então faça. Procura a Igreja Universal mais próxima da sua casa, tá bom? Para fazer essa doação. E ainda sobre a doação de alimentos, uma outra classe que está sendo duramente afetada é uma classe que todos nós precisamos, que se eles pararem, né, como pararam no ano passado, ou retrasado, se não me engano, o Brasil parou, são os caminhoneiros. Os caminhoneiros estão nas estradas e os restaurantes estão fechados e eles não podem comer. Se eles vão parar onde eles costumam parar, não tem, só tem combustível, não tem lugar para comprar comida. Então, a própria Polícia Rodoviária Federal buscou o apoio da Igreja Universal e nós, com toda satisfação e prontidão, já estamos atuando em parceria com a Polícia Rodoviária Federal em mais de 150 postos do Brasil, suprindo marmitex, itens de higiene, os itens básicos, água, para estes caminhoneiros, que já estão recebendo e muitos deles já estão reconhecendo aí o trabalho. Então, é muito gratificante estarmos podendo fazer isso. Então, essas são as ações, algumas das ações que estão acontecendo, fora outras tantas que estão sendo feitas. Nós estamos procurando entrar em contato com as pessoas mais idosas e sozinhas. Nós temos o nosso grupo Caleb, que mantém contato normalmente com os idosos. Muitos idosos estão sozinhos, abandonados, sem parentes, sem amigos, sem ninguém. E a gente está procurando saber onde estão essas pessoas para a gente poder apoiar. Enfim, são algumas das ações que estão sendo feitas agora. Agora, voltando para o lado espiritual, eu queria falar para você sobre um cuidado, um alerta que todos nós temos de prestar atenção. A gente tem que prestar atenção em uma situação que todos nós, durante esta quarentena, corremos o risco se não vigiarmos. Qual é a situação? A situação é o relaxamento da fé, o relaxamento espiritual, que você tem que tomar cuidado. Todos nós temos que tomar cuidado com o relaxamento da fé. O que eu quero dizer com o relaxamento da fé? Eu quero dizer que, por exemplo, você não está indo presencialmente aos cultos da igreja. Isso é uma mudança de rotina do seu dia a dia. A minha rotina mudou, a sua provavelmente mudou também. Nós não estamos podendo ir fisicamente assistir aos cultos. Então, o perigo está em você, com uma nova rotina, você começar a relaxar na sua fé. Relaxar na fé quer dizer, você não está indo na igreja, então pode acontecer, não estou dizendo que ir à igreja é a única forma de manter a sua fé, não estou dizendo isso. Mas o deixar de ir à igreja é como uma pessoa que está acostumada a ir na academia, fazer exercícios, e por alguma razão ela não pode ir mais. Então ela pode fazer exercícios em casa? Pode, não tenha dúvida. Mas é natural que quando você vai à academia, dedicar ali um tempo, 40 minutos, 1 hora e tal, para ficar na academia, é natural que você faça um treinamento, um treino mais forte do que você faria se você estivesse só em casa. Eu posso falar sobre isso, eu já fiz isso. Quando eu quero fazer exercício em casa, eu faço, mas não é a mesma coisa quando a gente vai na academia. Na academia você está ali para isso. Em casa você tem muitas distrações, você tem muitas coisas competindo pela sua atenção e pelo seu tempo. Quando você vai na academia, você está dedicado. Você sabe, eu fui lá, eu tenho que exercitar, eu tenho que suar a camisa, eu tenho que sair dali suado. Senão não foi um bom treino, não é verdade? Então, a mesma diferença entre treinar na academia e treinar em casa é a situação de
você ir à igreja e você manter a sua fé em casa. As duas coisas podem ser feitas e você tem que aprender a fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso. Porque nós somos a igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Deus espera que a gente seja a igreja 24 horas por dia e não quando a gente está dentro do edifício da igreja apenas. Né? Sabemos disso. Porém, a falta de estar fisicamente no lugar pode nos fazer relaxar na fé, desligar das coisas da fé. Então, de repente você não está lendo mais a Bíblia, de repente a televisão ocupa o seu tempo mais, o seu celular, a internet ocupa o seu tempo, os filmes, as séries, tudo ocupa o seu tempo, porque há muitas formas de você se distrair com o que está acontecendo na sua casa. E, a princípio, em um primeiro momento, você não sente falta. Em um primeiro momento, você não sente um impacto. Tipo, você acordou e não orou? Provavelmente você passou aquele dia sem muitos problemas, né? Aparentemente. Você foi dormir, não orou, você passou um dia, não pegou a Bíblia, não leu nenhum versículo. Provavelmente você não vai sentir, você não vai cair morto no mesmo dia, não é? Você deixou a prática da fé, você deixou de fazer o exercício da sua fé, é como você não fazer um treino um dia. Você estava acostumado a fazer treino 3 vezes por semana, você vai lá e não faz um treino naquele dia. Você não sente nada naquele dia. Mas daqui a pouquinho o seu corpo começa a dar sinais, os músculos começam a murchar, a enfraquecer, e você começa com o tempo sentir a diferença. Então é assim também na fé. Nós temos que ter cuidado para não relaxarmos na fé. Essa quarentena não pode te esfriar na fé. Ao contrário, essa quarentena significa que a gente tem que compensar pelo fato de não estarmos podendo ir assistir reuniões presenciais na igreja. A gente tem que compensar, a gente tem que fazer mais. A gente tem que orar mais, tem que estar mais ligado na palavra, especialmente porque a gente está sendo bombardeado por notícias ruins. Liga a televisão, toda hora é uma notícia ruim. Se você vê, você assiste 1 hora de telejornal. Só falando de, morreram tantos contaminados, na Europa já não sei quantos, no mundo, nos Estados Unidos. Você começa a se encher de notícias ruins. Aí o que acontece? Você desliga a televisão, tal, vai se preparar para deitar, daqui a pouquinho você dá um espirro. Pronto. Aí você já, ai meu Deus, será que eu peguei o corona? Peguei o corona. Aí você começa a rever todo o seu dia, com quem que eu falei, quem que eu estava, onde eu fui, foi aquilo, eu toquei nisso. Você começa com a paranoia. Tudo por quê? Porque você se alimentou de uma informação negativa. Então, muito mais razão nós temos de guardar a nossa fé, de encher-nos do Espírito nestes dias, porque o bombardeio de informações é terrível. Pior que a pandemia é a infodemia, que é a disseminação de notícias que causam pânico e notícias que levam você a se preocupar, a ter medo. Então, mais uma razão porque a gente precisa investir com mais força na fé, meditar na palavra, orar, buscar a Deus, manter-se no Espírito. Você tem problemas, você tem situações que você tem que resolver, você está aí talvez preocupado pelo seu emprego, a sua renda baixou, e você está preocupado. Ao invés de você ficar se entregando às preocupações, você tem que buscar de Deus, você tem que orar, porque Deus é fiel. Para que é Deus, pessoal? Deus aparece quando na nossa vida? Quando é que Ele realmente se mostra Deus na nossa vida? Ele se mostra Deus na nossa vida quando a gente está na fornalha, na cova dos leões, quando a gente está passando no meio do mar. Sabe? É quando a tempestade chega. É para esses momentos. Todos nós estamos agora vivendo um momento que a fé, ela está sendo provada. A fé que eu tenho, que você tem, que você sempre achou que tinha, agora essa fé está sendo provada. Então é hora de nós colocarmos essa fé em prática e acentuarmos a nossa fé, não deixarmos a fé esmorecer, que é o grande perigo. Então é importante você alimentar a sua fé com jejum, com oração, a meditação da palavra. Tem os cultos online que você
pode assistir, deve assistir. E, inclusive, amanhã, aliás, nesta quarta-feira, né, nós vamos ter o culto às 20 horas. Vamos ter todos os horários, 10 da manhã, 3 da tarde, conforme está acontecendo. E às 20 horas vamos ter o culto da quarta-feira, que é o culto especial da semana, para todos que querem investir na fé. Sabe, eu estava lendo no Salmo 122, que o rei Davi fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só, Davi, que foi aquele que propôs construir uma casa para Deus, né? Um dia ele estava no seu palácio, tal, em casa, seu sucesso como rei, ele olhou e falou: poxa, a minha casa é um palácio, eu vivo numa casa luxuosa, de cedros e tal, mas a casa do meu Deus está em cortinas. Então Davi quis construir uma casa para Deus, e Deus se alegrou tanto daquela atitude de Davi que fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança com Davi e disse: porque você teve esse desejo de construir casa para mim, então eu faço uma aliança com você, eu vou construir casa para você. Porque você preocupou-se comigo, com a minha casa, eu vou trabalhar na sua casa. Nunca vai faltar um descendente seu no trono de Israel. Quer dizer, Deus fez aliança com Davi por causa aquele propósito que ele colocou no coração de construir casa para Deus. Só isso aqui já abre um parêntese para aquelas pessoas que dizem assim: não, igreja não é importante. O importante é a gente orar, Deus está em todos os lugares e tal. Pois é, Deus estava em todos os lugares na época de Davi também. Mas Deus se alegrou quando Davi propôs construir uma casa para ele. Se alegrou tanto que fez uma aliança com ele e honrou aquela casa. Deus chegou ao ponto de fazer a planta, dar a planta, dizer para Davi: já que você vai construir uma casa para mim, então vai ser do meu jeito. Eu quero assim, 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 assim. Deu a planta para ele de como seria a casa dele. Porque a casa de Deus é um tributo à sua presença, é um tributo à sua existência. É um lugar que nós separamos para honrá-lo. Ele está em todos os lugares, mas naquele lugar nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida para honrá-lo. E esse espírito tem que estar em você. Você deve saber, por exemplo, que onde as portas das igrejas estão abertas, onde aqueles políticos, normalmente da esquerda, que estão forçando o fechamento das portas da igreja, não estão permitindo que a igreja se abra. Então, fora isso, as igrejas estão com as portas abertas. Então você deve, se estiver transitando, se estiver em possibilidade de se locomover, de transitar, passe lá no altar da igreja. Você sempre soube que os problemas nossos sempre foram resolvidos no altar. O altar não está de quarentena. O altar é o lugar onde a gente derrama os nossos problemas, nossas preocupações, onde a gente manifesta a nossa fé. É o ponto de encontro com Deus. É no altar. Como Abraão erigia altares, como Moisés, Elias e etc. Então, você quiser, alegre-se, vá lá na casa de Deus. Se você está transitando, faça as suas orações no altar, passe no altar. Não precisa falar com o pastor, não precisa, não vai ter reunião presencial, mas o altar dispensa a reunião, porque o altar fala com você. O altar fala com você. O altar atende os seus pedidos, atende a sua fé. E a palavra de Deus garante que aqueles que servem o altar, do altar tiram o seu sustento. Então não se preocupe de onde vai vir o seu sustento nesses dias. Enquanto você estiver no altar, o altar não vai deixar faltar o sustento para você. Tá? Então, Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vá no altar. E nesta quarta-feira, quando a gente for fazer a reunião, a transmissão online, o que eu sugiro que você faça? Você prepare-se para a reunião. Prepare-se. Antes das 8 da noite, prepara o ambiente onde você vai assistir a reunião. Onde você vai assistir a transmissão. Você vai assistir na sala? No quarto? Você vai assistir no banheiro? Onde você vai assistir? Não sei. Mas prepare o lugar onde você vai assistir a transmissão. Não é? Avise as pessoas da sua casa, se você mora com outras pessoas, avise as pessoas da sua casa que você vai estar
incomunicável por aqueles minutos, aquela 1 hora e pouco que você vai estar assistindo a reunião. Peça com licença para eles, permissão para eles não te incomodarem. Claro, convide outros que queiram participar com você. Quem quiser é bem-vindo, mas se não quiser, então que não fique entrando e saindo, te incomodando, para você ter um momento ali no seu quarto, na sua sala, como se você estivesse na igreja. Então prepara a sua Bíblia, prepara o lugar, remova as distrações, e aí quando começar, quando for 8 em ponto, ou o horário que for local aí no seu estado onde você for assistir, quando for esse horário em ponto, quando nós falarmos boa noite, você fica de pé como se você estivesse na igreja. Esse exercício da fé vai te fortalecer e muito, tá bom? É uma dica que nós damos para você. Então é isso. Eu queria deixar esse recado para vocês e nós nos vemos, entre aspas, né? Você vai me ver, mas eu não vou te ver. Nesta quarta-feira, 8 da noite, no nosso culto da Escola da Fé Inteligente aqui no Templo de Salomão, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!